Clube da Insônia, para Norman só parece uma animação fofinha, mas por baixo dos zumbis, das piadas e do stop motion, que diga-se de passagem é impecável, o filme fala de medo coletivo, trauma infantil e adultos que erram feio, mas tentando acertar, vai. Bora relembrar para Norman? Eu sou a Nina e esse é o canal Torvo. Pra começar, a gente precisa entender quem é o Norman, né? Só o fato dele falar com fantasmas, obviamente, faz ele ser uma criança muito solitária. A própria aparência dele, a feição triste, as olheiras já entregam que a situação emocional do menino é muito complicada. Tá estampado na cara dele a solidão constante. E vocês vão ver que mesmo assim ele continua sendo muito gentil, tadinho. As pessoas acham ele super esquisito e acabam excluindo ele. E isso acontece inclusive dentro da própria casa dele, tá? Com a própria família. O pai é o mais reativo e agressivo. Ele meio que acaba usando a negação como uma espécie de mecanismo de defesa, presumindo que o filho tá inventando toda essa história de falar com mortos. Mas no fundinho é só medo mesmo, e ânsia de proteger o filho. Ele só não sabe lidar com isso, né? O jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. A irmã é a típica irmã mais velha adolescente, que zoa o próprio irmão. Porque ter um irmão, entre aspas, diferente, mexe com a própria imagem dela. Então ela reage assim, ignorando, zoando e de certa forma se distanciando, porque ela tem muito medo de ser associada ao que os outros julgam como estranho. Típica adolescente mesmo. A mãe é a compreensiva, ela percebe que tem algo estranho ali com o Norman, mas ela escolhe ignorar para manter a harmonia e tá sempre tentando acalmar o chato do pai. Quantas vezes eu vou ter que dizer, meu filho? Sua avó está morta! Tem a calma morena. O filme começa com o Norman assistindo um filme de terror de zumbis. E a ironia dessa cena é que ela é um prenúncio do que tá por vir. Só que ele não tá sozinho assistindo esse filme de zumbis. Ele tá do lado da avó dele, que é um fantasma. E ela tá super indignada com o filme que tá passando na televisão. Porque ela fala que se a mulher e o zumbi conversassem, eles se entenderiam e as coisas seriam muito melhores. E esse é um conselho que vai servir pro próprio Norman mais pra frente. O zumbi tá comendo a cabeça dela, vó. Aposto que se eles parassem pra sentar e conversar, a situação seria muito diferente. A gente vê que o Norman trata tudo com muita naturalidade. Pra ele é super normal interagir com fantasmas. Ele interage com eles como se estivesse lidando com vivos. Sujeitinho esquisito, não é? Se na própria casa o Norman é incompreendido, imagina na escola, gente. Tanto que assim que ele chega lá, todo mundo para encarar ele, coitado. Ele é perseguido pelo insuportável do Alvin, que é o típico galinho de briga valentão da escola. Ele fica provocando pra parecer forte e óbvio, pra ganhar a validação dos outros que tá em volta dele, né? Mas isso é só uma casca, pra não ter que lidar com a própria vulnerabilidade dele. O que eu acho admirável no Norman é que mesmo ele sendo diferente de todo mundo, ele não tenta de jeito nenhum fugir de quem ele é. Mesmo ele sendo constantemente zoado, ele não nega o dom dele e não tenta ficar se encaixando à força. Pra mim, particularmente, isso é muito admirável. Eu só queria te agradecer. A cidade tem uma lenda de uma bruxa que teria jogado uma maldição na cidade antes de morrer. A sala do Norman tá ensaiando pra uma peça em relação à história dessa bruxa. E como o Norman não tem um minuto de paz, ele começa a ter umas visões estranhas. Mesmo o Norman sendo super solitário e reservado, o Neil tenta se aproximar dele. E o Neil é o único que entende sobre exclusão. Inclusive, ele também é perseguido pelo Alvin. Ele sofre bullying por ser gorduchinho. Enquanto eles dois estão caminhando e conversando, o tio do Norman aparece para conversar com ele. Ele também é lido como esquisito pelo mesmo motivo que o Norman. Ou seja, esse dom é de família. Tanto que os pais já disseram pra ele várias vezes pra ele não conversar com esse tio. O tio explica sobre a maldição e tenta meio que passar o legado de protetor da cidade pro Norman. A maldição da bruxa é real. E você é o único que pode impedir. O Neil leva o Norman até a casa dele pra ele falar com o espírito do doguinho dele. E essa cena é muito engraçada, porque ele vai dar um beijinho no cachorro, só que como ele não consegue ver, ele acaba bitocando o lugar errado. Isso não é o focinho. No dia da apresentação da peça, o Norman tem uma visão aterrorizante do julgamento da tal bruxa que amaldiçoou a cidade, com um aviso que os mortos estão voltando. Ele acaba se desesperando e caindo do palco, ou seja, mais uma vez a cidade vê ele como um esquisito, e o pai mais uma vez não sabe lidar com a situação.
Nesse meio tempo, o tio bateu as botas e volta como um fantasma para avisar o Norman que o fantasma da bruxa vai acordar e tacar o terror na cidade. Por isso, para ele manter ela bem quietinha no túmulo dela, ele precisa ir até a casa dele e pegar um livro que tá junto com o corpo dele. E avisa que ele precisa ler este livro onde a bruxa foi enterrada antes do pôr do sol. Há anos eu venho segurando a maldição da bruxa, mas agora eu tô morto. Tem que ser você. Dá pra ver que o Norman tá com muito medo, porque a segurança da cidade tá nas mãos dele, né? Mas a avó dele tá sempre ali pra incentivar o neto a ter coragem. Os diálogos deles dois são sempre muito bonitinhos, porque por mais que ele não tenha apoio de absolutamente ninguém da família, de ninguém à volta dele, a avó, que nem viva tá mais, tá sempre ali pra ajudar ele. Depois do incentivo da avó, ele toma coragem e vai buscar o livro na casa do tio. Quando ele chega lá, ele tem um pouquinho de dificuldade de pegar o tal livro, porque o tio bateu as botas com ele na mão. E ele tá em estado de rigor mortis, então tá preso no cadáver. Mas com muito esforço, o Norman consegue tirar e vai até o cemitério. E tudo isso numa lentidão, como se ele não tivesse um prazo para cumprir, tá? Tá no finalzinho da tarde e logo o sol vai se pôr. Mas ele vai no tempo dele. É o meu jeitinho. Quando ele começa a ler, o insuportável do Alvin aparece para perturbar e acaba interrompendo. E aí, o bicho pega. Um rosto e umas mãos fantasmagóricas aparecem no céu. Entram no chão e a lá Thriller do Michael Jackson, os mortos despertam. Os dois picam a mula para a casa do tio falecido. E o Norman percebe que o livro que ele pegou não é de feitiços, nem nada do tipo, é da Bela Adormecida. Enquanto ele entende que estava lendo o livro no lugar errado, que na verdade ele estava nos túmulos dos juízes e não da bruxa, os zumbis estão na porta tentando entrar. E eles conseguem. Eles se escondem e depois conseguem escapar. Enquanto isso, o irmão marombeiro do Neil, o Mitch, tá com a irmã do Norman, que tá doida pra tirar uma lasquinha dele, e com o Neil, porque eles estavam procurando pelo Norman. Inclusive, quase atropela ele e o Alvin. Felizmente, ele não atropela os meninos, mas atropela um dos zumbis. E a partir daqui, eles todos se juntam pra escapar dos mortos-vivos. Então ele tá bem, né? O Norman tem a ideia de ligar pedindo ajuda pra nerd da sala dele, pra ela ajudar a descobrir onde a bendita bruxa tá enterrada. E enquanto isso, gente, o zumbi e o braço dele tá junto no carro colocando terror. Ela diz pra eles irem pra prefeitura pra procurar arquivos de onde a bruxa foi enterrada. Só que quando eles chegam lá, eles percebem que vai ser muito complicado, porque a prefeitura tem muitos arquivos. Enquanto isso, os zumbis começam a aparecer para os moradores, e o caos se instala de vez mesmo. É uma verdadeira caça às bruxas. O Norman e a Courtney acabam discutindo e ele fala pra eles irem embora. Porque mesmo ela vendo a situação, vendo que tem zumbis perseguindo eles, ela insiste em virar o próprio medo dela contra o irmão. Ô, Norman, você tem que parar com essas esquisitices e começar a viver no mundo real. Porra, pelo amor de Deus. Os moradores estão tentando invadir a qualquer custo a prefeitura. Eles estão virados no giraia. Ao mesmo tempo que os zumbis conseguem entrar e perseguem o Norman. O céu tá com aquela cara maligna e o Norman sobe a torre da prefeitura para tentar ler o livro para quebrar a maldição. Mas acaba sendo atingido por um raio e caindo de lá. Por que você não escuta? Por que tá fazendo isso? Ele desmaia e tem uma visão da época do julgamento. Ele vê os juízes condenando a Agatha. E aqui a gente percebe o motivo dela estar tão irada, porque ela era só uma menininha indefesa. Ela não era bruxa, coisa nenhuma. Ela só tava brincando e os caras tiraram a vida da garota. Então, quando o Norman volta à consciência, ele entende que os zumbis são os juízes. E eles não querem machucar ele. Na verdade, eles querem a ajuda dele, porque ele fala com os mortos e pode ler o livro para Agatha, para manter ela adormecida e parar a maldição. Muita ironia, né? Eles precisarem da ajuda de uma pessoa que tem o mesmo dom de quem eles condenaram no passado. Ele era só uma criança. Assim como eu sou hoje. Fica longe de mim.
O Norman tá indignado e com toda razão. Mas a gente vê que tudo o que foi feito foi por causa do puro medo do desconhecido. Os juízes claramente se arrependem do que eles fizeram. Óbvio que isso não justifica, mas pelo menos eles reconhecem que erraram, né? Tem toda uma discussão com os moradores pra eles pararem de tentar matar o Norman e os zumbis. Os caras estavam tendo a mesma atitude impulsiva dos jogadores da Agatha, ou seja, a história toda estava se repetindo. Eles não querem machucar a gente? Não. Será que não entendem? Eles eram iguais a vocês. Mas agora isso tem que parar. Pra sempre. O Norman vai até o cemitério para conversar com a Agatha, que claro tá bem revoltada. De repente ele para. Ele olha. E aí? Ele a vê. Tal qual um sonho. Mas ele teve muita coragem e persistência e consegue convencer ela a escutar ele. E aqui o conselho da avó do Norman vai ajudar ele a quebrar a maldição de uma vez por todas. Não só adormecer a Agatha, mas libertar ela. Eles têm toda uma conversa muito bonita sobre perdão, não se perder na raiva. E aqui a gente vê que, diferente dos outros que preferem lutar à força, fugir ou destruir, o Norman fez diferente. Ele escutou, entendeu e acolheu a menina. Tudo o que não fazem, inclusive com ele, né? Às vezes, quando as pessoas têm medo, dizem e fazem coisas horríveis. Acho que você ficou com tanto medo que esqueceu quem você é. É então que ela finalmente tem o descanso que ela tanto merece. Os juízes também, a cidade está liberta da maldição. Não tem nada a ver com a resolução da história, mas eu dei muita risada da Courtney, descobrindo que o irmão do Neil é gay. Ela passou o filme inteiro dando mole pro cara, pra no final ela descobrir que ele tem um namorado. Achei muito corajoso da Laika colocar um personagem LGBT em uma animação infantil. Que a gente podia pegar o cineminha. Nada assustador. Olha só, você vai adorar o meu namorado. Ele se amarra nesses filmes de menininha. Depois disso, a relação dos pais, da irmã e dos colegas com o Norman melhorou bastante. Agora eles entendem que o diferente não precisa ser excluído e nem condenado. Então, o que está acontecendo agora? Espero que vocês tenham gostado do resumo. Se sim, deixa aí o seu like assombroso, se inscreva para fazer parte do Clube da Insônia e eu te vejo no próximo vídeo.